E a mãe ficava lá, ai, que linda a vaca, murro, e ele nem aí. Então, eu fazia, meu Deus, como é que eu vou interagir para ajudar, entendeu? Aí foi quando você entrou. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira atividade que eu fiz com ele. Aí tinha um monte de massinha lá. Eu comecei a botar o óculos, que até hoje eu sou adepta do óculos, todo mundo ama meus óculos. Para ter o contato visual, que foi você também que falou sobre isso, né? Um óculos, um batom escuro. Aí eu comecei a ver que ele gostava da massinha e comecei a fazer bolinha com ele. E eu vi que nesse momento ele começou a interagir comigo. E a partir desse momento que eu consegui buscar o olhar dele para mim, foi quando tudo mudou. Porque aí ele começou, a gente construir um vínculo. Foi lindo, essa aí é emocionante, eu nunca vou esquecer. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, e bem-vindas para mais um episódio, né, da entrevista com as alunas. Neste quadro, eu vou bater um papo com a aluna minha, para ela contar como foi que ela conseguiu ajudar o filho dela a se comunicar. E a primeira convidada é a Patrícia Porto, que é a mãe do Rodriguinho. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Carla. É porque eu chamo você de Pati, né? Então vai ser meio estranho chamar de Patrícia. Então, Pati, agradeço, né, mais uma vez, já te agradeci lá no WhatsApp, mas quero te agradecer ao vivo por ter aceitado participar, fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que nossa troca aqui, nosso bate-papo vai ser muito bacana, tá bom? Se você quiser falar alguma coisa também, antes de iniciarmos a nossa conversa, pode falar também. Eu estou um pouquinho nervosa. Não, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mas eu só tenho a agradecer, porque desde que eu descobri, né, o autismo, eu descobri, junto do autismo eu conheci Carla. E foi fundamental para o desenvolvimento do meu filho. E eu só tenho a agradecer. A Patrícia, eu tive o prazer de conhecê-la em fevereiro do ano passado, né? Eu fui para Recife com meu esposo, para um evento de autismo, e a gente se conheceu em fevereiro, e logo depois, acho que um mês e pouquinho depois, começou a pandemia, né? Tipo, eu nem imaginava. Foi a minha última viagem, né? Antes da pandemia. Verdade. Mas, sim, quando tudo isso passar, eu vou voltar a Recife, a gente vai se encontrar novamente. Feliz. Fazer compras. Fazer compras dos brinquedos juntas. Que não deu para fazer da outra vez as compras. Pois é. Você falou assim, acaba que você antecipou, você falou assim que quando você descobriu o autismo, você me conheceu. Me conte um pouco assim, como foi que você desconfiou e descobriu o autismo de Rodriguinho? O Rodriguinho ele está com 3 anos agora, né? Corrija seus... 3 anos e meio. Certo. Eu descobri, Como foi? mãe, desde que ele era bebê, que ele começou a mamar, que eu achava esquisito, porque o meu mais velho, o Juninho, né, ele mamava olhando nos meus olhos. E era aquela coisa fixa mesmo. E Rodrigo não. Rodrigo, ele mamava e olhava um pouquinho, depois virava para lá e eu tinha que cantar, fazer muita coisa para ele voltar, o olhar dele para mim. Isso não é que eu dizia, não, ele é autista, mas eu achava estranho, pela experiência que eu tive com o meu, né? O meu mais velho. Aí passou um tempo, eu deixei para lá. Aí quando foi pelo Dia das Crianças, eu acho que ele tinha uns 4 meses, aí minha mãe chegou, né, com o presente do Dia das Crianças, dos meninos. Aí para a Rodriga, ela deu um brinquedinho que tocava. E ele ficou assustado, que geralmente criança ama brinquedo que acende luz, que toca, né? E ele ficou com medo do brinquedo, foi bem estranho também. Aí ficou aquela alertazinha, né? Aí depois ele teve o desenvolvimento normal, não percebi mais nada. Quando ele completou 1 ano, eu percebi que quando eu chamava ele, ele não olhava para mim. Chamava pelo nome, ele não olhava de jeito nenhum. E aí eu fui percebendo, falando pessoal da família, aí todo mundo dizendo, não, tá inventando doença para o menino, deixa disso. Aí deixei um pouquinho, mas com aquela coisinha no coração sempre comentando, mas atrasou um pouco, sabe, essa questão por conta de muita gente dizer que era invenção. Eu estava procurando doença onde não tinha. É muito comum isso, né? Eu escuto muito das mães. Aí eu insisti, eu disse, não dá mais para esperar, né?
Aí foi quando eu comecei a ir atrás, a pediatra também percebeu a questão da fala, porque ele falava, ele com 7 meses, ele falava batata, danone, banana, ele brincava com o irmão, depois ele não, Rodrigo veio voltar assim, até o interesse pelo irmão, agora na pandemia, porque eu acho que estava trancado no apartamento, só eles dois, só tinha ele para olhar, porque ele não ligava para o irmão. O irmão tentava brincar, puxar, e ele também não. O relacionamento mais assim com o Rodrigo era comigo, sempre foi. É tanto que o mamã, ele nunca deixou de chamar. Mas as outras palavrinhas que ele falava desde muito cedo, desde 4 meses que ele fala mamã, começou assim a completar. Tipo, eu cantava a música da borboletinha. Aí ele fazia o pau-pau no final, e até hoje ele não faz esse pau-pau mais. Completou outra música, mas a borboletinha, ele pegou, não sei o que é que ele tem com a borboletinha, contra ela. Né? Não quer mais saber da borboletinha. Não quer mais saber da borboleta. Então, ele balbuciou, né, Patrícia? Assim como você falou, com 4, 5 meses ele balbuciou e depois ele Muito parou bem de falar. vindo. Ele Foi na perdendo cadeirinha, habilidades. né? Aí ele ficava batendo e dizia batata, banana, toda vez. Mamão, e não falou mais. Por muito tempo, né? Quando ele perdeu essas habilidades, assim, como é que você se sentiu? Naquele momento, acho que não passou na sua cabeça autismo, né? Você só ficou intrigada, querendo saber o porquê disso, né? Aí sempre que eu pesquisava, ele começou a andar, aí demorava um pouquinho, aí eu pesquisava, mas sempre dava autismo. Você pesquisou É na a internet. questão, foi a questão do andar, a questão da mamada. Eu pesquisei, aí dizia que quando o bebê não olha no olho, seria autismo. Mas era aquela, algumas coisas ele fazia, aí eu dizia, poxa, eu acho que ele é autista. Aí nesse momento ele fazia uma coisa extraordinária, eu não. Ele não tem isso. Ele, entendeu? Eu fiquei por um longo tempo assim, naquele dilema. Não é. Aí foi quando, voltando, né, a pediatra, ela percebeu a questão da fala, porque ele já ia fazer 2 anos, tinha perdido aquelas habilidades da fala. E nada mais de fala, ela disse, vamos procurar um neuro, encaminhou. Aí foi vamos dizer, outro dilema na minha vida, porque foram 4 neuros, onde 2 disseram que ele era ótimo, que a coordenação motora do menino era maravilhosa. Então, se a coordenação motora do menino era maravilhosa, ele não era autista. É E assim, complicado. médicos de nome, entendeu? Não era qualquer médico, não. E foi isso que eu escutei. Teve Eu consulta que lembro ele estava disso. dormindo no meu colo, e ela perguntando, não, ele não é autista, não, você leva ele para natação, leva ele para a escola, que ele vai falar, você vai ver, e não tem nada disso, não. É difícil, viu? E aí, para uma mãe que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é invalidada, né, pelos familiares, amigos, que falam, essa é coisa da sua cabeça, você está procurando doença que não tem, você tá louca, às vezes fala isso, né? E quando leva para um médico que fala isso, aí a mãe se sente mais sozinha ainda, né? Porque tipo, até o médico concorda com essas falas, aí fica bem complicado, né? Você se sentia como, assim, quando você... Eu lembro que logo quando você entrou no PAP, você já tinha passado por alguns neuropediatras mesmo, e ficava naquela, uns dizia que era, outros dizia que não era, e você ficava perdida. Pois é, eu ficava animada durante alguns minutos, né? Dizer, graças a Deus, ele não tem nada. Mas eu olhava para ele, eu sabia que ele tinha alguma coisa. E assim, muito inválido para um médico não avaliar, não conversar, não interagir com a criança e dar o diagnóstico assim, não tem nada, nem vamos ver, né? Vamos fazer uma terapia, alguma coisa, daqui a alguns meses você volta, mas não. Não, ele é ótimo, tá vendo que ele pega nas coisas e que ele tá olhando tudo, andando pelo consultório como se fosse extraordinário andar e mexer nas coisas, uma criança de 1 ano e 7 meses. E me dói a questão de eu saber que eu atrasei meses, 1 ano da vida dele, entendeu?
Mas você não teve culpa, né? Realmente, você, como falou no início, você não tinha informação, né? Não passou pela sua cabeça, você sabia que tinha alguma coisa assim atrasada, né? Tinha perdido as habilidades, mas você não sabia, não imaginava que fosse autismo, né? E você foi Não. para os médicos renomados e cada um dizia uma coisa, aí você ficou, tipo, para lá e para cá, né? Sem saber. E quando você jogou lá no Google e tal, que sempre não, né? Mas a maioria das vezes aparecia autismo. Foi aí que você me encontrou na internet, no Google. Eu tenho uma amiga que tem um filho, ela estava desconfiada também do autismo. Aí ela gostava muito de assistir seus vídeos, aí me indicou. Ah, eu lembro dessa história, você me Lembra? contou quando se conheceu. Sim. Aí ela Aí tá indicou os meu trabalho. amiguinhos, indicou, e eu assisti os vídeos, senti segurança. E aí eu disse, não, eu acho que ele é. Porque você falava das características, dos sinais de alerta, né? Sim, Aí foram duas coisas assim, eu consegui, ao mesmo tempo que eu consegui marcar um neuro, que hoje é o neuro que acompanha ele, que é de confiança, eu conheci. Aí quando juntou os dois foi uma receita maravilhosa, ele é outra criança. que bom. E quando você recebeu assim, o diagnóstico, né? Que é com esse neuro que você está agora, tudo direitinho, como foi que você se sentiu? Quando você recebeu o diagnóstico de Rodriguinho, né? Depois de ter passado por tantos neuropediatras. Sinceramente, o sentimento foi, eu sabia, graças a Deus, que alguém me escutou. Eu não estou só, né? E depois também foi rápido, eu comecei a ver a lágrima no olho, veio aquela sensação, tipo, poxa, é mesmo, né? E agora? Eu lembro que eu cheguei, eu trabalho em escola, né? Sou professora, aí eu cheguei um pouquinho mais tarde com um monte de papel na mão e cheguei na diretora e disse, aqui, ó, mais um autista no mundo. Vamos, Ah, você na falou sua para a escola diretora? também, falei. Ela tem um neto que é autista também, então ela entende. Aí Sim, ela, não, vamos ter calma, né? Meu neto está aí, já é um adolescente, passou na faculdade, ele é bem funcional. Descobriu tarde, mas ela fala, ele tem a vida dele, e Rodrigo vai ter a vida dele também. Ele é bem acolhido, graças a Deus. Está bem sim. assistido. Hoje ele está Tá, bem tá, assistido. sim. E é legal, né, que você trabalha na escola que ele estuda também, né? A E escola que eu estudei nessa escola. Uhum, E viram, tipo, viram ele nascer, né? Então tem aquele carinho fora ser um aluno, aquele carinho de sim. família mesmo. Está em família. E que legal que a diretora também, por ela ter um neto autista também, isso já tem um nível de conhecimento maior sobre o assunto, né? E mais empatia também. Isso ajuda muito. Deixa eu te perguntar sobre a comunicação do Rodriguinho. Como era a comunicação dele antes de você conhecer o PAP e aplicar o PAP, e depois que você começou a ver o curso e aplicar? Qual foi a diferença assim, que você observou? Carla, antes de fazer o curso, Rodrigo era uma criança que, não, eu não vou dizer assim, ele não estava no mundo, mas parecia que ele era alheio a tudo. Tipo, você estava na rua com o Rodrigo, passava um cachorro, ele não percebia o cachorro, passava uma vaca, ele não percebia a vaca. E a mãe ficava lá, ai, que linda a vaca, murro, e ele nem aí. Então, eu fazia, meu Deus, como é que eu vou interagir para ajudar, entendeu? Aí foi quando você entrou. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira atividade que eu fiz com ele. Depois, não foi nem no curso, foi na semana do autismo, que né, antecede as inscrições. Sim, Aí, meu Deus, tu falava assim, que a gente não ficasse só no estudo, só na teoria, que a gente tinha que aplicar. sim, Mesmo que a gente achasse que não soubesse o que estava fazendo, a gente tem que botar em prática para poder dar certo, para poder a gente ajustar, né? Aí tinha um monte de massinha lá. Eu comecei a botar o óculos, que até hoje eu sou adepta do óculos, todo mundo ama meus óculos.
Ter o contato visual, que foi você também que falou sobre isso, né? Um óculos, um batom escuro. Aí eu comecei a ver que ele gostava da massinha e comecei a fazer bolinha com ele. E eu vi que nesse momento ele começou a interagir comigo. E a partir desse momento que eu consegui buscar o olhar dele para mim, foi quando tudo mudou. Porque aí ele começou, a gente construir um vínculo, foi lindo. Essa aí é emocionante, eu nunca vou esquecer. Da bolinha de massinha, foi onde começou. Sim, que você descobriu o interesse dele, né? A partir daí você conseguiu se conectar com ele. Que E aí legal. Então, o seu ampliou, primeiro sabe? resultado foi esse. Foi. Aí foi ampliando, ele não tinha interesse em tanta coisa. E aí eu fui descobrindo aos poucos que quando a gente entende o jeito que eles brincam, e a gente entra no jogo deles, não querer que eles entrem no jogo da gente, aí a gente começa a descobrir coisas juntas e coisas que eu nunca imaginava que ele amava, ele hoje ama, e ele brinca hoje de muita coisa. Que legal. Brinca até com o irmão, né? É, Que legal. E como você se sentiu? Assim, você falou do seu primeiro resultado, né? Que foi conseguir o contato visual e que ele se conectasse com você. Nesse momento, assim, você falou bem emocionada, né? O que foi que você sentiu? Você lembra exatamente como você se sentiu? eu me senti capaz, porque antes eu me sentia muito impotente, e meu choro, nunca, jamais eu chorei assim, ai, eu tive um luto, que muita gente passa, né, que é até importante, eu acho, mas como eu já vinha nessa questão de querer provar que ele era autista, não era mais a questão dele é autista ou não é autista, eu tinha que provar que ele era, porque eu queria tratar ele, né, aí, ai meu Deus, chega, eu me perdi agora, me emocionei um pouquinho. Não, fique tranquilo. Aí Eu só pergunto. Não, pode falar. volta, pode voltar. Não, é porque vocês que ficou se perdendo no que você falar, eu só ia repetir a pergunta, caso você tivesse esquecido. Como você se sentiu, né, quando você conseguiu esse contato visual dele, quando você estava brincando com a massinha, fazendo as bolinhas, que você percebeu que ele começou a olhar mais para você e prestar atenção no que você estava fazendo? Sim, aí eu me senti capaz, que agora eu poderia mostrar o mundo para ele, eu poderia me conectar com ele, sabe? Porque é horrível você se sentir potente, não poder ajudar, não saber o que fazer. Para mim, eu lembro muitas vezes, não tive o luto, mas tinha aquela sensação, meu Deus, o que é que vai ser dele? Ele vai ficar assim, olhar para tudo e não interagir com nada. E quando eu vi que ele podia ter essa interação, que ele podia ter uma vida normal, que ele podia brincar com mais outras crianças, que ele podia olhar para o irmão dele, isso aí foi um mundo que se abriu. Legal. Então, no caso, essa atividade que você fez com ele, de sentar com a massinha, você fez durante a Semana do Autismo, quando Foi você... durante a semana, antes de Ah, começar o curso. antes de começar a fazer o curso e aplicar, você já, De me já inscrever, né? saiu da Porque Semana do você já Autismo. dava. Você já se antecipou, antes mesmo de entrar no curso, você já foi aplicando. Aí eu fiz Então, foi esse bem curso rápido. assim, rapidinho. Eu não sei se tu lembra, tu fazia. Tu já terminaste as aulas. Aí eu disse já, porque é aquela ansiedade mesmo de buscar, de saber o que era que eu ia fazer mais com ele. E os Tanto que resultados, você porque o fez... resultado vem rápido. Não, desculpa te cortar, que às vezes o áudio demora um pouco. Acho que você Não, não tem concluiu, não problema não. concluiu. E você fez e refez, que eu lembro. Tem aí. Não foi? Eu boto muita coisa no Instagram dele, porque assim, muita gente perguntava, né? Como é que tu fez essa atividade? Não sei o que, tu dava as ideias, aí eu disse, vou botar aí. Aí o pessoal via e copiava. Porque eu consegui. Começou a vir a criatividade, porque não tinha nada para fazer, só tinha a bolinha. Comecei a construir brinquedo com ele, né? E ele amou. Hoje ele gosta de tudo. Hoje ele brinca muito instrumento musical. Ele brinca funcionar essa semana. Eu fui buscar ele na terapia. Aí eu vi ele com um joguinho de chá, fazendo a comidinha, brincando funcional e imaginando, né? Aí foi outra Sim, emoção. Mas sim. foi a partir daquela bolinha de massinha. Eu nunca Foi vou quando tudo esquecer isso na começou. minha vida, a bolinha. A bolinha de massinha. Algo que para outras pessoas pode ser tão simples, né?
Uma brincadeira tão simples, mas foi realmente esse canal de comunicação com seu filho. É. Às vezes a gente acha que precisa de brinquedos muito caros e coisas muito extravagantes, não sei se a palavra seria essa, mas foi a que veio primeiro na minha cabeça. E eu Mas vejo eu muito era isso. dessas. Eu também já fui a Ele, terapeuta assim no início, de achar que eu tinha que comprar todos os brinquedos do mundo e que só assim as crianças iam prestar atenção, mas foi quando eu comecei a perceber que não era bem assim, que muitas vezes eles se interessavam pela caixa. E aí eu ficava, o que é que eu vou fazer com essa caixa? E aí eu começava a construir brincadeiras, como você falou, construir brinquedos a partir do interesse dele. E as coisas fluíam. Não é uma coisa assim tão simples, mas como você falou, né? Com o tempo você vai exercitando e você vai tendo mais ideias, sendo mais criativa, né? E aí é muito ajuda. engraçado. Porque não é, ele não gostava de nada. E era muito difícil para mim. Meu Deus, o que é que eu vou fazer para ele gostar? O que é que vai chamar a atenção dele? Não vou conseguir. E de repente, quando ele, a partir da massinha, aí ele começou a gostar de uma coisa e de outra. E para mim foi muito fácil. Hoje em dia, quando a pessoa pergunta, ele gosta de quê? Ele gosta de tanta coisa que eu posso listar. Entendeu? Eu aprendi a brincar com ele. Na realidade, eu acho que não era nem culpa dele, era culpa minha que não sabia, não entendia a brincadeira dele. Entendi. Achava que ele não era capaz. Não sei, eu sei que ele está aí, né? Ele já tinha o repertório dele. Eu que tive que descobrir, ainda bem que você me ajudou. Que legal. Meu propósito é esse, né? Ser esse canal de ajudar, né? Contribuir com o meu trabalho para vocês conseguirem construir esse canal de comunicação, né? Tanto a comunicação como a interação mesmo, que andam muito junto, né? Tanto a comunicação como a interação, elas andam muito juntas. E muitos pais falam isso, pensam isso, como é que eu vou interagir com meu filho? Eu não sei o que é que ele gosta. E no início é mais difícil mesmo, né? Ficar quebrando a cabeça, sem saber, sem descobrir o que de fato gosta. E depois, com o tempo, você consegue listar, né? Como você mesma falou, a criança vai ampliando seu É, interesse, você consegue listar. Isso é muito legal. isso foi até para a minha vida profissional. Eu cuido hoje, eu trabalho com crianças autistas, né? E eu tenho uma criança que ele é autista, ele não gosta a menina, a AT dele, ele não gosta de nada, mas de água ele gosta. Eu lembrei de outra coisa para falar, geralmente eu uso água com meus alunos que não gostam de nada, meus pacientes, né, tu fala. Aí um dia ela faltou e eu tive que ficar com ele a tarde inteira. Aí eu peguei uma bacia de água e a gente brincou um tempão. Eu disse, olha, realmente ela sabe o que está dizendo, porque funcionou. E foi uma emoção para a escola ver ele brincando. Uma criança que não gosta nem de tela, que a maioria gosta, né? Sim. Você utilizou o interesse dele, né? No caso, a água, para poder se conectar. Legal. E como é que hoje como está a comunicação de Rodriguinho hoje? Como ele se comunica com você, com o Juninho, que ele melhorou o relacionamento dele com o irmão também? Como é a Muito. comunicação dele com o pai também? A comunicação de Rodrigo até hoje, eu acho que é a parte que mais, no caso, que mais pega mesmo para ele. Mas hoje eu consigo ver. Primeiro foi a questão visual mesmo, o olhar compartilhado, né? A atenção compartilhada que eu falo. Eu consegui que ele olhasse para mim. E a segunda coisa que assim me deixou muito emocionada também, que eu vi que a partir disso mudou muita coisa, foi a primeira vez que ele olhou para uma coisa, achou legal, e depois ele voltou a olhar para mim, deu um sorriso e falou assim, mãe, isso é legal, né? Ele não fazia isso, isso ele foi depois também. E aí, depois que ele compartilhou isso comigo, ele fez várias e várias vezes e começou a generalizar para o irmão, para o pai, para a avó, sabe? Aí começou, né, os pré-requisitos. Depois ele começou a apontar, que ele não apontava quando ele queria uma coisa. Aí agora já estava no dá. Aí agora já está saindo palavras soltas. E botou Ótimo. no banho.
eu tô no banho, aí ele toda hora ele quer tomar banho, que agora descobriu a água. Aí ele chega no banho, se eu não trancar a porta, ele fica, ban, eu vou secar o quê? Quando ele tá embaixo, ele, banho, banho. É porque É, Recife é quando quente, eu não sei como é que tá agora, mas aqui tá quente. demais. Aqui é banho, fora a pandemia, que quando a gente sai tem que voltar e tomar um banho, ainda tem o calor básico daqui. Aí o Miguel também, antes ele olhava, ele me usava muito como ferramenta no início, né? Pegava minha mão, botava apontava com minha mão, queria acender a luz com minha mão. Aí eu comecei também a tudo ficar sem ser acessível a ele. Aqui em casa é tudo pendurado, como diz a Matutina. Para Aí poder como treinar, ele gosta, né? Para treinar o é, apontar. e assim, quando ele balbucia qualquer coisa, aí é aquela festa, né? Aí ele fica balbuciando o gagal, ele já fala gagal ou gal. É uma criança que realmente não saía nada, ele tem a dificuldade na fala. E hoje ele tá olhando, ele tá apontando e ele tá pedindo, sabe? Agora as palavrinhas assim, soltas. Um dia desse eu tava aqui passando um álcool, aí ele chegou para mim, álcool, Olha. do nada. Uhum. Outro dia me acordou, Rodrigo, você quer o quê, Rodrigo, uma hora dessa? Água! Que legal, Patrícia, fico feliz. Né? E você vê assim que você realmente aplicou direitinho, né? Você trabalhou em cima das habilidades pré-linguísticas, né? Que muitas vezes, por falta de informação mesmo, acabam atropelando muitas coisas, né? Atropelando as etapas. E aí acabam somente na fala, né? E esquecem de trabalhar contato visual, atenção compartilhada, imitação, a compreensão, a linguagem não verbal, que é o apontar, que você citou, mas não é só o apontar, né? Outras expressões, ensinar a dar tchau, chamar, expressões faciais, tudo isso, né? É importante, a gente não pode pular os degraus, né? E você foi certinho, foi trabalhando, fazendo realmente o alicerce, né? O Wesley usou Apesar a... da... Pode falar. Não, Pode falar. termina. Não, é porque eu Ape- eu falei do alicerce, eu lembrei que o Wesley usou um exemplo bem interessante, assim, as pessoas querem construir a casa pelo telhado, né? Mas você tem que fazer a base, você tem que fazer o alicerce, você tem que fazer para que a coisa fique sólida também. Também não tem como você construir, quer dizer, se tem, eu sei, não sou engenheira civil, mas assim, a gente tem que começar pela base, não já ir para o telhado, né? E muitas vezes na ansiedade, eu entendo, na angústia, no medo da criança não se comunicar por meio da fala, os pais acabam pulando essas etapas que são tão importantes, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? E tem 2 módulos inteiros só para trabalhar e mostrar na prática as habilidades pré-linguísticas, né? As estratégias, atividades, brincadeiras. E foi isso que você fez, está colhendo os frutos, né? Fico muito feliz mesmo. E eu, então, eu lembro de uma brincadeira que tu fazia do Senhor Dedo, só que era com os animaizinhos. Sim. Aí ele tem um carro, eu acho que eu mandei para tu quando eu fizesse. Aí o carro abria a mala, né? E o animalzinho ia brincando, fazia como se ele estivesse aparecendo, aí fazia o sonzinho dos animais, ele amou. Foi uma coisa também que ele começou a se interessar por animais, aí imitar o sonzinho de cada um. Mas foi muito legal. Eu tive essa ansiedade no início e eu chorei muito, não por conta do autismo, mas porque eu queria que ele falasse. E até hoje é a coisa que mais eu sonho em ver, eu escuto a voz dele, mas ver ele se comunicando, ele interagindo, que também foi uma coisa que há pouco mesmo que ele está fazendo com outras crianças, porque em casa é uma coisa, né? Aí quando ele estava assim, desabrochando em casa, na escola, aí veio a pandemia, ficamos nós 4 aqui. Aí em casa foi maravilhoso, porque ele se juntou com o irmão, mas aí quando chegava lá fora, ele não estava nem aí para as outras crianças. Isso era uma coisa que me causava ansiedade. E até eu lembro que na escola, uma vez, a coordenadora me chamou, porque toda hora eu ia na sala de Rodrigo, só para ver se ele estava interagindo. E a professora ficou angustiada, porque ela achava que eu tinha visto alguma coisa de errado nela. Porque Ah, toda hora eu ia na sala dela olhar, mas não era a questão de querer ver ele interagindo, de querer ver se ele estava falando. E isso estava me atrapalhando e estava atrapalhando ele.
Porque imagina para uma criança também. Eu estou falando isso porque tu falasse, né, da angústia dos pais na fala e dessa Sim. questão do alicerce. E não só isso, como também a questão da cobrança. Porque a criança é autista, a criança não é surda, a criança não é... Assim, ela pensa. Então, ela sabe que ela está sendo cobrada, que ela está sendo testada. E, realmente, eu acho que a criança autista é muito pior do que a criança típica. Eu acho que ela se incomoda com esse teste. Porque parece que quanto mais a gente Pressão, né? testa, menos ele faz. Aquele olhar, você não vai fazer isso não, como se a gente estivesse criticando mesmo sem querer. Entendeu? Aí fica realmente uma pressão psicológica nele para ser uma coisa que ele não consegue ser, não é ele, né? A dificuldade que ele tem, né? E aí, talvez se você pressiona demais, ele pode, justamente, juntar a dificuldade com a pressão de eu preciso fazer, eu tenho que fazer, e às vezes gera um bloqueio mesmo, né? Eu converso com alguns autistas adultos e aí eles falam assim, eu sei cumprimentar, eu sei falar oi, eu sei dar bom dia, só que às vezes eu me sinto junto à minha dificuldade, com as habilidades sociais, com a pressão, né, a cobrança muitas vezes dos pais ou de outras pessoas, e na hora a pessoa vai tentar e não consegue, dá um bloqueio, assim, sabe? Não consegue falar. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto mesmo, porque isso tem muito a ver também com a percepção de resultado. Porque, veja, se você entende que o resultado é somente a criança falar, você não consegue visualizar e comemorar essas pequenas vitórias ao longo do processo. Que foi algo também que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com crianças autistas, né? No início, eu também sou ansiosa, né? Eu também tenho transtorno, assim, eu não sei se você tem o transtorno de ansiedade, né? Ou se foi realmente uma ansiedade por conta do diagnóstico de Rodriguinho, aquela coisa e tal. Só que no meu caso, como já virou uma coisa patológica, né? Tem que tratar com medicamento e terapia e tanta coisa, e yoga, eu ter começado a trabalhar com autismo me ajudou a focar mais no processo, porque eu sempre fui uma pessoa que queria tudo para ontem, então eu queria que os resultados fossem tudo para ontem, que as coisas acontecessem, e se não fosse assim, eu ficava muito, muito frustrada, muito, às vezes até revoltada, né, porque eu queria que as coisas fossem no meu tempo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com pessoas autistas, eu comecei a entender e valorizar essas pequenas conquistas, né, do dia a dia, que eu costumo dizer para os alunos que são as pequenas grandes vitórias, que precisam ser comemoradas diariamente. Então, a gente até muda a nossa percepção de resultado. Então, o resultado não se limita somente a, ele falou papai, ele falou mamãe, legal, isso é muito bom, sei que vocês esperam isso, principalmente um papai te ama, mamãe te ama, né? Mas assim, ele olhou, ele me chamou para brincar, ele compartilhou comigo. Então, tudo isso são resultados. No caso de Rodriguinho, como eu falei anteriormente, você trabalhou bem essas habilidades pré-linguísticas. Quando você começou a fazer o curso e aplicar, você teve a percepção na hora? Você viu isso, visualizou isso como resultado? Ou você percebeu que você estava muito ansiosa por conta da fala e você não percebeu esses resultados? Como é que foi, assim, só para eu entender? No início mesmo, eu foquei muito na questão da atenção, mas só que eu queria que ele falasse. Então, muitas vezes eu não percebia a evolução dele. E eu, à noite, eu chorava. Meu marido, meu Deus do céu, me consolou muito nessa questão. E ele dizia, tenha calma que você está fazendo. Eu achava sempre que eu não estava estimulando o suficiente, porque ele não estava falando igual as outras crianças. E muitas vezes eu comparava até com as crianças da terapia. Porque tem criança que ela entra na terapia, ela com um mês ela fala. E tem criança que tem uma dificuldade maior, né? Aí eu focava muito nas coisas que eu queria que ele fizesse. E todo mundo via que o Rodrigo tinha resultado em outras coisas e eu achava que ele não tinha. Aí eu comecei a perceber que eu me preocupava com que ele falasse. E eu não tinha percebido que ele não apontava no início. Aí depois que eu comecei a focar nesses detalhezinhos, aí eu comecei a voltar. Fui muito no YouTube, voltar naquelas aulas, fui muito nas aulas da fala, né? E é muito engraçado, porque nas aulas que você fala, nas lives entrevistas que fala de fala, na verdade não se fala muito da fala, se fala sempre nos pré-requisitos. Sim, na comunicação toda, né? Quando eu parei
Quando eu parei de focar na fala e realmente prestar atenção na evolução dele, a fala veio sem eu perceber. Hoje assim, eu digo de um mês para cá mesmo, eu percebo que o Rodrigo, ele olha para a gente, ele começa a falar numa língua que só ele entende. Mas ele olha no olho da gente, ele mostra as coisas, ele conversa muito, sabe? Sim. Mas aí você vê tudo, aí você vê o olho no olho, você vê a atenção, você vê o apontar, você vê o compartilhamento. Ele, gostei dessa garrafa, estou lhe mostrando essa garrafa, eu estou rindo com essa garrafa. E antes, até a risada dele era uma coisa aleatória. Ele começava a rir do nada, eu olhava, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa nessa sala, não é possível. Você E procurava hoje para ver não. o que acontecia, né? O que tinha acontecido, quer dizer. Pois é, aí hoje não, hoje ele ri. Eu tô vendo que ele tá rindo porque a brincadeira é legal, só porque eu fiz uma cosca. A cosca também, junto com a massinha, foi uma coisa de início que você fala muito, né? Quando ele não tá olhando para nada, olha a cosquinha. Ou então, como se fosse até uma recompensa, né? E me ajudou muito. Mas hoje é muito gritante. Eu comecei a notar a evolução dele. E essa evolução na fala é uma coisa gritante hoje. Não foi fácil, não foi rápido, sabe? Mas hoje eu estou colhendo os frutos com qualidade. Ah, legal. Realmente, você falou bem, né? Colher os frutos, né? Seu marido te consolou durante muitas noites aí, porque justamente foi o que ele quis te falar, né? Você estava plantando a sementinha que você ia colher, né? Uma hora você ia colher, já está colhendo, fico feliz por isso. Teve época que eu treinava, eu acho que eu passava das 40 horas, porque tudo que eu fazia, o tempo todo era, não, eu tenho que estimular isso, eu tenho que fazer isso. Olha, ele não está fazendo isso. Isso já estava gerando um incômodo na criança e no pai, porque ele dizia, meu Deus, Patrícia, tu vai endoidar o menino. Vai doidar o menino. E a gente conversa muito sobre isso também, né? De ele ter o tempo de ser criança, né? Dele ter as atividades dele lúdicas, o brincar livre é importante também. Isso é muito bom. Você vê que até com o próprio irmão, né? Ele já está brincando mais, assim, de forma livre. Isso é bom, isso é muito bom. Isso também faz parte dos estímulos. Aí eles conversam do jeito dele, aí tudo que ele faz, mãe, Rodrigo evoluiu, viu? Hoje eu cheguei da escola, ele disse, mãe, Rodrigo evoluiu, porque hoje ele falou, eu perguntei a meu pai na aula remota qual é a página, e ele balbuciou, mãe, alguma coisa. Aí quando chegava da escola, aí ele fazia, mãe, eu posso dar banho em Rodrigo? Eu disse, pode. E Rodrigo todo animado, tudo dele, ele pega na mão do irmão e ele quer fazer junto. Aí vamos tomar banho. É banho, viu, Rodrigo? Vou pegar o sabonete. Ai, mas está aqui assistindo, ele está dando risada. Não, ele é o melhor terapeuta. Hoje, Juninho é o melhor terapeuta. Ele vai na plaquinha, ele diz, você está fazendo isso, não pode ser feio. E Rodrigo obedece ele. Rodrigo entende quando ele fala. Muitas vezes eu estou cansada, eu digo, não, isso, hoje eu não vou fazer isso. Aí, Juninho, mãe tem que estimular, viu? Aí Pode, Juninho. Juninho é um fofo, eu conheci ele também. Ai, é demais. Ah, que legal. E assim, Paty, quando você começou assim, a aplicar, você teve essa dificuldade, né, como você falou, de que no início você focava mais na fala e depois você teve que voltar algumas casas, né? Teve que voltar algumas casas novamente. E além dessa dificuldade, quais assim outras que você lembra que você teve na hora de aplicar? Uma coisa que me frustrou muito no início, que hoje algumas mães mais novas, porque tem a comunidade, né? Sim, aí sim. tem uma mãe que vê que você está com um pouquinho de experiência, aí tem mais facilidade em algumas coisas, e elas lhe procuram no privado para trocar uma ideia. E algumas mães, elas vinham para mim no particular e falavam que não queria estimular mais, porque elas viam que tudo que elas davam, eles não ligavam, eles jogavam para lá e achavam que a criança não conseguia. Isso foi uma coisa que no início mexeu muito comigo também.
Porque a gente vai se prepara toda, aí bota, faz uma atividade, compra um joguinho, faz, não, hoje eu vou arrasar com ele, né? Aí eu tenho, o primeiro jogo que eu usei com ele era para fazer a conexão, tipo, eu tenho um baldinho de praia e tenho um guarda-sol, aí juntava um quebra-cabeça de 2 peças. Aí eu tenho o bolo e tenho o chapéuzinho de aniversário. Aí eu fui fazer com ele. Aí quando eu botava a mesinha, eu sentava no chão, aí fazia bem organizado. O Rodrigo jogava o brinquedo longe. A brincadeira dele era jogar, né? Eu dizia, ele nunca vai se concentrar para fazer. Aquilo aí não é gravação, né? Porque tu fazia, tem, tem as simulações. Aí eu dizia, Sim. meu Deus, isso não vai funcionar. Aí eu dizia, não, eu tenho que conseguir, né? Aí no outro dia eu tentava. E de repente, ele começou a fazer, foi realmente insistência também, no mundo dele, no tempo dele, mas insistir, porque no início, eles não dão bola mesmo, você vai dar uma bola, eles nunca vão jogar, né? Vão fazer outra coisa que você não espera, é uma frustração. Você vai dar um quebra-cabeça, ele vai botar o quebra-cabeça para cima, ele vai pisar no quebra-cabeça, ele vai jogar, e ele não vai montar. Mas aí, se você achar que ele nunca vai montar, realmente ele nunca vai fazer, é muita insistência. Eu acho que o autismo também, criança autista, é repetição, 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 né? A gente não pode desistir e não pode achar que ele não tem capacidade, porque eles têm muita. E isso foi assim, o que eu aprendi com ele, que eu digo a muitas mães, que não desistam. Porque assim, você acha que é demorado, mas quando começa, não para mais, não é como se você estivesse descendo uma ladeira, sabe? É muito rápido depois. O Sim. problema é o início. Não é fácil. Eu acho que ninguém pode dizer que é fácil começar nada com uma criança autista. Verdade. Isso que você falou também é muito importante, porque no início tem essa dificuldade, né? Como você falou, a criança joga, ela não entende a função do brinquedo, então ela quer jogar para escutar o barulho, então ela joga longe porque ela às vezes acha engraçado, ou então ela bota na boca, ela vai fazer outras coisas, né? Não de fato o que você espera. E é importante, sim, a repetição e envolver também, como a gente falou no início, os interesses da criança, né? Então, lembrar que antes de ser autista é uma criança, então a criança aprende muito de forma lúdica. Então, utilizar bastante o lúdico, como você faz com ele, as brincadeiras, os jogos, envolver as coisas que ele gosta, né? Isso é importante também. Então, repetição, envolver o lúdico, seguir os interesses da criança. E uma outra coisa também importante, que você falou, eu lembrei enquanto você falava, é de investigar outros diagnósticos secundários, né? Que dificilmente o autismo vem sozinho. Então, eu tenho uma aluna que ela está tendo muita dificuldade com o filho dela para fazer as atividades e tal, porque ele muito provavelmente tem algumas características, tem algumas que as pessoas falam comorbidades, né? Eu estou evitando mais usar essa palavra porque tem muito a ver com doença, e autismo não é doença, mas diagnósticos secundários ou condições como alguns preferem. Então, é importante a gente investigar uma hiperatividade, um déficit de atenção, deficiência intelectual, tantas outras coisas, distúrbios do sono, porque a criança dorme muito, muito, muito mal, e isso dificulta também, né, para que no outro dia ela acorde bem, disposta para aprender. Então, a gente tem que investigar tudo isso com o neuropediatra, né, com a equipe que acompanha, porque a gente consegue fazer um trabalho mais eficaz também, né, porque a gente vai tratar aquilo que muitas vezes está impedindo a criança de se concentrar mais, né, de conseguir realizar determinadas tarefas, né. Isso é importante. E você acabou falando que você falou das dificuldades, já falou também sobre como você superou, então eu não vou nem perguntar para não ser Eu falo repetitivo. bastante, né? Não, mas a ideia é essa mesmo, vai ser realmente um bate-papo, como eu comentei com você, né? Então, eu só falei isso porque, como você já respondeu, para não perguntar de novo, para não ficar De repetitivo. novo. E assim, por que assim, você decidiu dar um voto de confiança e entrar no PAP? Assim, quando você participou da Semana do Autismo, que você viu a proposta do curso do PAP, por que você decidiu dar um voto assim, de confiança? Você achou de imediato que o curso era para você ou não? Você ficou na dúvida? Não, de jeito nenhum. Primeiro, eu senti muita segurança quando eu assistia você no YouTube.
via no Instagram, eu sempre senti você muito segura no que você falava, sabe? E realmente era o que eu tinha dificuldade. Tudo que você fala, realmente é a dificuldade do pai. Porque muitas vezes o pai, vou levar na terapia, tem aqui, né? Ele vai fazer tantas horas de terapia, ele vai melhorar. E nem sempre é assim. Porque, Rodrigo, hoje eu vejo que ele tem muita facilidade na terapia, mas no início ele não tinha, porque não tinha vínculo. Ele não sabe coisas básicas de casa, assim, ele não brincava, ele não estava interagindo. Então, tem coisa que não dá para fazer na terapia, tem coisa que ele tem que generalizar, né? Não adianta ele passar horas e horas dentro de uma sala fechada fazendo uma coisa com uma pessoa e lá fora ele não ter o contato com a mãe, contato com o pai, com os irmãos, com os amigos, entendeu? E tinha coisa que você falava que realmente é de casa, não é lá fora. Porque tudo vai ser muito... É mais leve o modo como você falava, porque tudo é muito estruturado. E ele não pode passar o dia todo assim, como se fosse um robô. Criança não é um robô. Sim. Criança tem, como você disse, tem um momento de brincar, tem um momento de assistir televisão, tem um momento de não fazer nada. Acho que todo mundo tem que ter um momento de não fazer nada. E eu achei engraçado uma neuro, que foram 2 neuros que diagnosticaram, né? A primeira neuro, ela disse, eu não posso passar um monte de terapia e Rodrigo não ter tempo de não fazer nada, de pensar. A gente chama isso de ócio criativo, que é o momento do tédio, né? Quando a gente está entediado, normalmente a gente pega o celular, porque a gente está habituado a fazer. Congelou. Eita, congelou, foi? Voltou? Voltou. Não, eu estava falando assim, que normalmente quando a gente se sente entediado, nós adultos, a gente pega o celular, né? Mas nesses momentos a gente poderia aproveitar também para pensar, para criar outras... pensando um pouco mesmo. Pensar, ter ideias, anotar os projetos e tal, enfim. Aí eu acredito muito nisso também, que as crianças elas também devem ter um momento de não fazer nada, assim, de ficarem ociosas, faz parte, né? Para elas aprenderem a lidar com o tédio. Então, muitas crianças hoje não conseguem ficar entediadas. Pois é. Aí eu percebo isso, você falava muito na questão de maneira lúdica e prazerosa, né? Na terapia ele não tem um lúdico e prazeroso, ele tem aquela coisa estruturada. E em casa eu poder completar aquelas tantas horas que se fala tanto, né? De 20 a 40 horas. Já pensou, de 20 a 40 horas, aquela coisa estruturada, nem a gente aguenta, porque eu sou agoniada, eu não consigo. Aí imagina ele. Aí eu achei muito interessante essa questão, porque às vezes a gente nem sente que está estimulando, está fazendo uma coisa, está gostoso. E ele vai passar muito mais tempo fazendo aquilo. E generaliza. Hoje ele generaliza, hoje ele não faz só comigo. Sim, isso é importante. Você tocou no outro ponto muito importante, que é a generalização em outros ambientes e com outras pessoas, né? Porque ele não frequenta só a terapia, ele frequenta a escola. Ele está indo para a escola ainda, né? Estava até quarta-feira, porque aqui estamos em lockdown. Aqui também, por isso que eu perguntei. Fechou. Acho que o último dia de aula foi semana passada, não foi, Wesley? Acho que foi quarta-feira passada. Foi quarta-feira. Foi até dia 17, né? Entendi. Então, mas assim, na escola, em casa, com os primos, é importante que ele generalize, né, tudo que ele aprende na terapia com as outras pessoas. Deixa eu só tirar uma dúvida, que eu estou com essa dúvida. Quando você entrou no PAP, você ainda não tinha o diagnóstico dele fechado, não era? Não. O diagnóstico fechado de Rodrigo eu consegui em agosto do ano passado. Quando eu levei para o doutor, doutor Gustavo, ele disse sim, ele tem. Só que ele não deu diagnóstico, ele mandou, mas aí ele passou as terapias, disse que provavelmente era isso, só que ele só ia dar o diagnóstico depois de um tempo, né? Sim. Aí ele até saiu do plano nessa época, eu fui para outra doutora e ela deu o diagnóstico. Mas já foi esse ano, eu
Eu consegui com os dois. Eu fiquei um tempo com 2 dedos para ver se batia. E com esses bateram. Aí deslanchou, né? Porque tendo o acompanhamento direitinho, eu continuo estimulando ele em casa. Na pandemia, eu reforcei muito mais, porque ele ficou sem as aulas. Eu consegui fazer Rodrigo assistir aula remota. Será que a atenção dele melhorou? Porque uma criança, na sala dele, ele era maternal. Só ele e outra menina assistiam aula remota, as outras crianças não conseguiam. Realmente, porque ele é pequenininho, né? As crianças menores, as de 4, 5 anos, tiveram muita dificuldade de assistir, porque realmente tem que ficar sentado na frente do computador, mas até do celular, né? Dependendo da criança, né? Teve um afilhado meu Não, que estava assistindo pelo celular, ele tinha aula de 7h30 a 8 da manhã até 11h30, aí tinha 30 minutos de é intervalo. hora normal. Aí eu fiquei assim, nossa, isso mexeu comigo, porque o celular é tão pequeno, né? Aí o Wesley tinha comprado um computador novo e estava com um aqui parado, que ele já era usado, mas ele era bom ainda, funcionava. Aí eu falei, Congelou. voltei. Ah, voltei. E aí eu peguei e falei para minha comadre, né? Disse, ó, eu tenho um computador aqui parado, não é novo, mas ele tá bom, tá, vai dar conta dele assistir as aulas dele. Porque, nossa, é horrível a criança ficar assistindo pelo celular, né? Mas, isso a gente sabe que depende muito também da questão da condição financeira da família, né? A gata pulou aqui no negócio, balançou tudo. Tava Se tem sentindo acesso. falta do gato. Tava demorando. Deixa eu tava voando pelo aqui, por isso que eu fiz assim. Enfim, mas ele realmente ficar assistindo a aula, realmente poucas crianças, eu conto nos dedos que conseguiram, que a maioria não conseguiu. No início, eu colocava na TV, porque ficava bem grande nele. Ele deitava aqui no sofá, ficava assistindo a aula. Aí, quando ele estava habituado, ele foi para o computador. Aí, ele fez tudo. Agora, tinha dia que ele dormia. A professora começava a cantar, ele ficava no sono. Mas ele conseguiu. Isso aí eu achei maravilhoso, porque é uma criança que, no início, eu te conheci na metade do ano de 2018, ou foi 2019, meu pai. 2019. E no início do ano, ele já estava, veja a atenção dele. Sim. Né? Ele já conseguia assistir uma aula remota e aula demorada. Assistir aula de inglês, estava dando bye-bye à professora. Né? Bye, foi ótimo. Ah, que bom, então. Eu perguntei porque, às vezes, os pais, né, principalmente as mães, que a maioria são mulheres, né, das minhas alunas, a maioria, às vezes um ou outro pai compra, mas a maioria são mulheres, a maioria é mulher, né, aí elas falam assim, porque eu fico esperando ter o diagnóstico para poder fazer alguma coisa, entendeu? Eu fico esperando ter o diagnóstico para comprar o curso. E é importante, né, também escutar uma pessoa que comprou, que aplicou e que não esperou, né, porque você sabia que alguma coisa você precisava fazer, né? Antes mesmo de ter o diagnóstico, você já poderia ajudar muito, foi o que você fez. Você já se adiantou, digamos assim, mesmo não tendo diagnóstico fechado, você já correu atrás para poder fazer tanto as terapias como complementar em casa, com as instruções, né, as estratégias do PAP. Isso é muito importante. Terapia, estímulo nunca faz mal, né? Se não faz mal, vamos olhar. Pois é o que eu sempre digo, né? Mesmo que lá na frente descubra, não era autismo, era, digamos, um TDL, né? Um transtorno de desenvolvimento da linguagem. Mas você estava estimulando, como você falou, não faz mal, né? Você está estimulando ali a comunicação, a socialização, utilizando as estratégias eficazes, lúdicas, envolvendo a criança, então mal não vai fazer. Então é isso. Bom, Paty, é isso. Eu vou ver se as pessoas têm alguma dúvida para tirar com você alguma pergunta mais específica. Eu sei que no início você estava um pouco nervosa, eu tentei deixar você bem mais à vontade. Peço desculpa se eu te interrompi em algum momento, que no início o áudio estava demorando um pouco. Aí eu achava que você tinha terminado, mas aí depois eu vi que não, que você ia continuar o raciocínio. Eu pegava para falar de novo. Mas às vezes eu só tenho esse delay no áudio. Eu acho que a pessoa finalizou, mas na verdade não.
Então, às vezes eu acabo interrompendo, peço desculpa porque eu não gosto de interromper. Mas é isso, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para fazer? A Nigela está sempre por aqui. Alguém me disse como não marejar os olhos com um testemunho desse, gente. Oh, que lindo. A Nigela, ela está participando de todas as lives, participou do Voz do Autista, os últimos dois, né? Na quinta com o Cristiano, na semana passada com o Lucas, sobre o Perfoco, nas lives que eu estou fazendo sozinha. Ela sempre está por aqui. Que ela colocou aqui. Boa noite, a cada vídeo da Carla é um aprendizado. Nunca vou me cansar de te agradecer. Beijão. Por nada, eu que agradeço. Agradeço pela participação também, pelos comentários, tá bom? Oh, que legal, meu Clécio. O Clécio foi meu aluno da pós. Minha primeira turma de pós, ele foi meu aluno. Sempre me acompanha, que legal, Clécio. Carla, sempre parabéns, sou fã de carteirinha, excelente. Eu que agradeço, Clécio, você é maravilhoso. Lembro sempre com carinho de você e da sua turma. Aqui a Luciana colocou, eu também coloco o David para assistir aula online. Hoje ele senta, assiste um filme, estimulo ele a fazer o dever, acho que é o dever de casa. Guarda a roupa dele, coloca a mesa, que legal. Que legal. A Luana botou, você deixa seu filho ver vídeos no celular e desenhos na TV? A Luana perguntou. Olha, desenho, eu deixo ele assistir bastante. Celular, eu comecei a mostrar celular para ele agora, porque tem uns aplicativos que têm me ajudado muito, o Matraquinha tem ajudado muito, sabe? Ele está fazendo PEX, ele está trabalhando PEX. O que eu percebi também ajudou muito na linguagem dele. Aí tem uns aplicativos ABC do Autista, tem muito aplicativo bom, que quando eu estou indo para terapia, eu percebo que tem estimulado ele de uma maneira legal. Aí eu percebi que é importante. Mas celular para Rodrigo, enquanto ele não compartilhava olhar comigo, enquanto ele não apontou, fez essas coisas, eu não quis dar. E eu não me arrependo, não, porque era uma criança que já não interagia. Aí, se eu desse uma tela, eu acredito que eu ia ter muito mais dificuldade. Agora, no momento que eu estou cozinhando, que eu estou trabalhando, aí tem uma televisão para ele assistir. Sempre tem. Você optou pela TV, no caso, né? Sim. Porque Eu a também TV, a recomendo a gente canta TV. junto, o irmão vê com ele, interage, a gente dança, sabe? É uma coisa que dá para compartilhar, mas o celular não, ele fica assim, além... Não pede ajuda, né? Porque o que acontece? Eu percebi muito isso com os meus pacientes. Eu trabalho, eu até brinco com isso, o povo ri, que eu trabalho com tecnologia, né, aqui online, mas eu não sei de nada, eu não entendo de nada. O negócio é passar o conteúdo. Meu marido que me ajuda em tudo, ele que manja de Você tudo não aqui. precisa, você tem o Wesley. Aí o que acontece? Os meus pacientes sabiam baixar os aplicativos, eles iam lá no Play Store, os pais apagavam e eles sabiam baixar. Aí o que acontecia? Eles não pediam ajuda, eles baixavam, eles excluíam. Tinha uma paciente minha que conseguiu comprar jogo, ela viu que estava lá cadastrado o cartão do pai, e ela entendeu que com o cartão pagava. Ela comprou os jogos no cartão do pai. Júnior já fez isso uma vez e deu bem caro, foi um estresse. Sim, então eles não pedem ajuda, né? A TV ele pode apontar o desenho que ele quer assistir, você pode, como você falou, colocar uma música, dançar junto. A criança pode pedir para passar e outras coisas. Eu sei que quando a criança ela já está muito viciada no celular é mais difícil mesmo. No seu caso foi porque você já não deu de primeira, né? Você está começando Eu aos poucos evitei agora. agora que ele usa. E não tem dificuldade, não, porque criança aprende muito rápido. Eu baixei um aplicativo agora que fala os sons dos animais e é um jogo da memória. E ele faz tranquilamente. É muito bom, né? É muito útil. Mas ainda hoje é tipo assim, é o caminho de casa para terapia. É um momento que eu estou deitadinha com ele. Eu realmente estou muito cansada, não fiz nada com ele hoje. Aí vamos fazer um joguinho que a gente está deitado, mas está fazendo. Nunca por muito tempo. Eu ainda acho, ele tem 3 anos. Não acho válido, não, por muito tempo, não. Só um minutinho, que 10 horas é hora. Wesley, tá, Trick, já vai pedir comida já. Mas Ainda vai pular aí na frente. ele já ia pular, já, porque eu botei a mão. Esses gatos são um resenha.
Mas é isso mesmo. Eu também indico um aplicativo bem legal, que é o Play Kids. Ele é Não, pago. Tem a versão gratuita e tem a parte paga. Ele é bem legal. Muitos pacientes meus mesmo gostam desse. Tem um também que é bem legal, Primeiras Palavras, já que ele está soltando as primeiras palavrinhas. Esse também é legal. Então você pode baixar, Play Kids, Primeiras Palavras. Uma coisa que eu sugiro, Paty, e quem está assistindo, se vocês tiverem um tablet, eu prefiro o tablet do que o celular. Por quê? Porque tem uns jogos, uns aplicativos que a criança ela vai fazendo a questão de figura fundo, tem uns que ela tem que fazer o caminho, ela vai com o dedinho, jogo da memória, que queira que no tablet tem mais espaço, né? Teve até uma aluna minha que falou que a TO dele estava trabalhando a parte de coordenação motora fina e ela estava utilizando, além de outras estratégias, aquela canetinha que vem no tablet para ele sei. fazer os joguinhos, ligar, fazer os caminhos com aquela canetinha. Então, o tablet é legal porque tem mais espaço, certo? Mas aí, se a pessoa não tem tablet, a gente usa o celular mesmo, né? A gente usa o recurso que a gente tem. Então, dá para baixar esses aplicativos no celular também, não é obrigatório, não. Só uma sugestão. O Clécio disse que amei tudo que essa mãe nos passou, que legal. Me achando agora. A Francisca perguntou do PAP, como comprar, como fazer. A gente vai abrir as inscrições dia 12, 12? É 12 de abril ou 14? Acho que é 12. 12 de abril. Mas aí a gente vai mandar por e-mail tudo direitinho, tá bom? Aproveite para se inscrever na Semana do Autismo. Aproveite e se inscreva na Semana do Autismo, que vai começar daqui a 15 dias. 15 dias? 15 dias. Já Deixa dá eu só... para estimular muita coisa, né? Dá para só na semana do autismo já dá para aprender muita coisa. E o curso nem se fala. A questão que também hoje mexe muito comigo, que eu adoro, é a questão do WhatsApp, né? O grupo, que é de muita troca. Muito bom. É bem movimentado. A gente migrou para a comunidade no Facebook para poder as coisas não se perderem tanto, né? Porque o WhatsApp tem esse problema, né? Você vai compartilhando as coisas, os materiais, e às vezes depois você não consegue. Às vezes você limpa a memória do celular e acaba perdendo as coisas. E aí a gente migrou para o Facebook. Aos poucos a gente vai começar a movimentar lá o Facebook, porque eu percebo que o Facebook ele está meio parado, sabe? Mas para os grupos é muito bom, assim. Para grupo ainda é muito bom. É um espaço muito bom para troca, sabe? Deixa eu ver, só um instantinho. Deixa eu ver o que a Luciana botou. Quando meu filho está ansioso, eu saio pela manhã com ele, vou andar na estrada de terra. Uma paz, ele fica mais calmo. Que legal. Desculpa, eu falei Vilela, é Vila, Luciana Vila. Sim, isso é muito bom. Tem uma aluna que ela está fazendo isso. Ela mora num condomínio, assim, fechado, né? Que ela tem uma vila militar. E aí, de manhã, ela tem gêmeos, eles vão caminhar pelo condomínio mesmo. Ela não sai por conta da questão da Covid, das restrições e tal. Então, ele não pode ir para o parquinho, tem as coisas que estão lá fechadas. Ela leva para dar uma voltinha lá no próprio quarteirão. E aí, eu achei legal que ela levou um carro. Como eles gostam de carro, ela amarrou uma corda e aí eles vão arrastando. Aí eles vão arrastando o carro, assim, pela rua. Aí Lembrei da minha infância agora. Eu também lembrei, assim, porque, nossa, e é um carro bem simples, sabe? Ela só fez pegar um carro e amarrar uma corda. E aí um adorou, o outro já não tanto. Aí eu até falei com ela, como o outro gosta muito de animal, eu falei para ela, por que você não coloca alguns animais? Que era tipo um caminhão, sabe? Aquelas carroças que tem Esqueci o nome agora. Caçamba, né? As caçambas, aí você coloca alguns animais, fala assim, vamos levar os animais para passear, né? Que é o que você falou, né? Você falou da massinha, então eu segui o interesse dele, ele gosta muito de animal. E aí ele disse, eu vou fazer, porque ela percebe que eles ficam muito felizes, né? E voltam bem dispostos e animados para fazer as atividades quando retornam. Aí ela sempre vai umas 8 horas, que o sol não está muito quente, às vezes é um pouco mais cedo. E eles têm gostado bastante. Aquelas que moram no interior, na cidade pequena, que legal. Então tem muito contato com o verde, né? A terra, a natureza, isso é muito bom. Eu parei um tempo, faz um tempo que eu não vou mais de carro para a escola. A gente vai e volta andando, uns 3 quarteirões da minha casa. Rodrigo ama, eu mostro a árvore, mostro a luz do poste, mostro o carro passando. E para ele também melhorou muito. E outra coisa, assim, que
Esse negócio de conversa com o outro, assistir muita live, que parece que quando você conhece o curso, conhece outras, mas vai se abrindo, aí elas vão, uma live, olha, vai ter um curso disso, daquele, a gente começa a se interessar mais, a gente vira perita. Aí eu aprendi também, quando eu saio com ele, eu não vou mais de esposa. Eu vou lá atrás com ele, aí eu começo a mostrar, olha o ponto do ônibus, olha o pessoal esperando, olha o ônibus grande. E isso também melhorou muito a fala dele, e a percepção mesmo, tudo que a gente faz sai narrando. Porque no início parece que não é nada, mas depois eu percebi que quando ele está no carro, ele balbuciou mais. Ele apontou mais. Sabe, quando ele vê um carro, quando ele vê uma moto, eu achei muito interessante isso. Foi uma mãe que me ensinou isso, não foi nem andar atrás e mostrar, porque quando ele estiver falando tudo, ele vai saber o nome de tudo, vai saber do que se trata, né? Porque também tem essa questão. A gente quer que ele fale, mas a gente não ensina. Ele não fala, então não vou ensinar o nome disso, não vou ensinar o que é aquilo. É porque às vezes os pais, por falta de informação, acham que a criança não compreende. Como ela não fala, eles acham que ela não compreende. Então acabam diminuindo esses estímulos, né? Como você falou, de narrar as coisas, porque achar ele não vai entender mesmo. Então as coisas. Isso também inclui a questão de achar que não entende, com a correria do dia a dia mesmo, né? Tá tudo tão difícil, né? Hoje em dia, trabalhando em casa, muita gente trabalhando de casa, aí tem que dar conta de tantas coisas, e aí acaba fazendo as coisas sem explicar para a criança o que está sendo feito, sem nomear. Isso que você falou é muito importante, né? É uma forma, eu costumo dizer que isso é apresentar o mundo para a criança, né? Mesmo que ela não verbalize, que ela não diga o nome das coisas, mas você está mostrando que cada coisa tem um nome, né? Que cada coisa tem uma função, né? E você está ali explicando as coisas para ele. E aí, quando ele começar a falar, ele vai ter um vocabulário mais amplo, ele vai saber o nome das coisas, isso é muito importante. Dá para você fazer isso também. Por exemplo, teve uma aluna minha que, como eu estava nesse tempo muito dentro de casa, né, por conta da pandemia, aí quando começou, não agora, né, que infelizmente as coisas estão difíceis no Brasil todo, mas teve uma época que deu uma queda, digamos assim, né, na cidade dela e tal. Aí eles compraram bicicleta e foram pedalar perto da praia. E aí o marido ia com a criança atrás, né, na garupa, e ela ia na bicicleta, na dela. E aí o marido ia apontando, como você fez, olha a árvore, olha o coco que ele gosta, olha o carro azul, e aí ele ia apontando, e eles perceberam que ele começou a olhar mais, prestar atenção, a querer e tal. Já teve outra aluna que fez isso, só que dentro do carro. E a criança que apontava, ela apontava e fazia, ou então, aí lá é o shopping, né? Ele ia apontando, como ele só falava, agora que ele está falando outras vogais, mas no início eu só falava o A, depois o shopping era O. E aí ela começou a nomear as coisas para ele. E isso é muito importante. Até ela perguntou, Carla, eu estou fazendo certo? Eu disse, você precisa realmente nomear, e ele está te perguntando, ele está tendo intenção comunicativa, você está sendo responsiva. Isso é muito importante. Então, vocês estão no caminho certo, né? Ele tem aqui uns dicionários, às vezes eu estou muito livre, né? Eu recorto muito livro. Às vezes as meninas da comunidade falam, onde é que tu pega essas imagens? Eu digo, eu vou na biblioteca, pego os livros antigos e saio recortando, fazendo um monte de coisa para ele. Aí eu gosto de fazer dicionário. Aí eu faço o dicionário da comida, aí eu colo um monte de comida que ele gosta. Aí eu sento ele, pega a bolinha de sabão com óculos, né? Tem que ter óculos. Aí fico banana, ou vai agora, ele aponta para tudo, tenta falar o nome. E outra coisa, a questão do batom, que você fala muito, né? Aí eu faço, isso é uma banana. Aí ele olha para mim e fica tentando, ele olha para minha boca e fica tentando mexer a boca dele, que isso também é tão importante, e eu não percebia. Ele fica tentando fazer o mesmo movimento. Isso ele está entendendo a fala, né? É muito complexo. Que é legal. tão bonitinho quando ele faz. Realmente, é muito gratificante mesmo. Muito emocionante. Aqui, ó, a Luciana botou. Olha, essa mãe está de parabéns. Ele
ele comunicar do jeito dele, se comunicar do jeito dele. Eu aprendi que todos os dias eu apresento a vida de forma simples. Ele hoje é curioso para ver tudo, mas é isso mesmo, né? Aqui o Clécio falou, esses detalhes parecem simples, mas percebe que é de grande significado para o desenvolvimento da criança. Sim, Clécio. E é interessante que para outros pais, né, que não vivem a realidade, né, do autismo, quando às vezes vai contar uma coisa assim, né, a gente, às vezes parece algo bobo, né, algo assim que não é grande coisa, digamos assim. Mas para a gente que trabalha com crianças autistas, para você que é mãe, para quem está aqui assistindo, nossa, quando você tenta falar alguma coisa, a criança presta atenção, a criança mexe a boca, né? Mesmo que ela não fale, mas ela está ali tentando te imitar, isso, nossa, é uma felicidade e tanto, né? Então, pode parecer uma coisa simples, boba, mas não é, não é Aqui mesmo. eu solto fogos. E Patrícia é assim mesmo, viu, gente? Ela é super animada. Ela tá um pouco nervosa. No início ela estava mais, agora ela tá mais tranquila. Mas assim, Eu ela sou pensa tímida, super tá vendo? super animada, super de bem com a vida. O Clécio aqui dando aqui parabéns para nós duas. Obrigada, Clécio. Mas Aprendi com ela, Clécio. eu ia falar, o mérito é seu também que aplicou, com certeza, né? Não adianta ensinar se vocês não aplicam, tem que aplicar. E aí, Pátio, se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né, os pais, principalmente, que estão na busca, né, pelo diagnóstico, que acabaram de receber o diagnóstico, que querem estimular, mas não, estão com dificuldade, ou não sabem por onde começar, o que você diria para esses pais, né, nesse momento? Em primeiro lugar, o autismo, quando a gente descobre, pode até dar aquele baque, né? Mas não é o fim, não significa que seu filho não vai ser uma criança funcional, que vai ter uma vida normal pela frente. Então, assim, a primeira coisa é não se desesperar, porque é só um momento, é um vento que vai passar. Eu nunca pensei na minha vida em ter um filho autista. Mas hoje, eu digo muito, as meninas brincam muito comigo e acham até bonito, mas uma coisa que eu sempre digo é, se hoje Deus dissesse, olha, eu vou lhe dar Rodriguinho, mas eu vou lhe dar Rodriguinho sem o autismo, aí eu não ia querer, porque não era meu Rodriguinho, sabe? No início, agora que ele está mais espertinho, né, está com 2 anos para lá, eu lembro que eu me frustrava em alguns momentos, porque eu tenho muita lembrança com o meu primeiro filho, de dançar as músicas dos filmes, de falar sobre o filme, interagir, ir na loja, eita, saiu o brinquedo da Patrulha Canina, saiu. E eu ficava ansiosamente esperando por esse momento com o Rodrigo. E não aconteceu, até hoje não acontece, como acontecia com o Juninho, né? Sim. Então, eu dizia, Senhor, eu não vou ter esse momento com meu filho, como é difícil, né? E aí eu descobri que Rodrigo me dava coisas e me fez entender coisas que eu não conseguia com o Juninho. E hoje eu consigo coisas que eu tive muita dificuldade com o Juninho, que é típico, e que com o Rodrigo eu tenho a maior facilidade. Então, assim, é autista? É uma criança tem outras coisas. Júnior teve dificuldade, até hoje, assim, ele tem um pouquinho, alguma coisa na fala, você percebe que ele tem algumas dificuldades. Eu lembro. Ele como uma criança típica, teve os problemas dele e ele superou. E com o Rodrigo, cada dia mais eu vejo Rodrigo se superando. Lindo, maravilhoso, me ensina todo dia. É uma criança muito esperta, sabe? E que é lindo o jeito que ele vê a vida, e eu vejo que ele está tendo uma vida normal, do jeito que, não exatamente da maneira que eu esperava, mas tem outras maneiras maravilhosas e bem normais de viver. Sim. Na verdade, então, você entendeu o jeito que ele percebe o mundo, né? Você entendeu, acolheu, respeitou. E isso é legal, porque você apresenta o mundo para ele de uma forma e ele também te apresenta o mundo de uma outra forma, né? Cada um com sua perspectiva. Isso. E assim, eu decidi que, primeiramente, quando eu descobri, né,
Eu lembro eu tomando banho, eu chorei um pouquinho, aí eu sabe de uma coisa, agradeci a Deus pelo meu filho, pelo autismo do meu filho. Não vou em momento algum exaltar, dizer, eu quero que toda criança nasça autista, é maravilhoso. Não é. É mais difícil, é mais demorado, tudo é mais demorado. Né? Uma coisa que uma criança típica olha você fazendo, e de repente a criança está fazendo, você não sabe nem como foi. Sim. E essa mesma coisa para uma criança autista, você vai ter que repetir meses para ela aprender. Isso eu tenho consciência. Uhum. Mas, assim, hoje eu consigo conviver, eu consigo... eu sei que meu filho é capaz de fazer qualquer coisa. Eu jamais vou esconder ele. Eu conheço mães que preferem esconder o filho, preferem não sair com o filho, porque não quer que as pessoas olhem. E eu levo muito por outro ângulo, assim. Se eu estou com meu filho e ele faz alguma coisa esquisita, né? Sim. E a pessoa olha e faz o que é isso? Eu disse, e você nunca ouviu falar de autismo, não? Tipo, eu acho que eu deixo a pessoa, não, sabe, se sentir envergonhada. Eu jamais vou ficar envergonhada pelo meu filho, jamais esconder meu filho e privar ele de alguma coisa que ele tem direito pelos olhos das outras pessoas, pelo que eu acho que ele não vai conseguir. Ele sempre vai ter as mesmas oportunidades. E eu vejo que ele pode chegar muito longe, eu tenho muito orgulho dele. E ele tem muito orgulho também da mãe que tem. Oh, meu Deus. Mas eu entendi muito bem o seu ponto de vista, né? Não é romantizar, né, o autismo, como alguns falam, não é romantizar, a gente sabe das dificuldades, as dificuldades diárias, né? Mas é aquilo que você falou, né? Você entender que Rodriguinho é uma criança e que ele tem várias características, né? O autismo é uma dentre tantas características que o Rodriguinho tem, né? Ele é carinhoso, eu conheço o Rodriguinho, eu conheço o Juninho, eu conheço Patrícia, eu conheço o marido Patrícia. Então, assim, ele é carinhoso, ele é esperto, ele é uma fofura. Então, ele tem todas as características dele, então você o aceita como ele é, né? Ajuda nas dificuldades que ele tem e potencializa as habilidades dele. Você não força que ele seja uma pessoa que ele não é. Você não força que ele pareça ser uma pessoa que ele não é, né? Tipo, vou pressionar que o meu filho se comporte como uma criança típica, né? Então, eu acredito, e é isso que eu prego muito, ensino muito, né? O respeito, você respeitar aquilo que é do autista, né? A essência do autista, e ajudar naquilo que é a dificuldade, naquilo que é a limitação dele, né? Não querer moldar, né? Transformar o autista em uma pessoa neurotípica. A gente tem que buscar, eu sei que é difícil, mas a gente tem que buscar esse caminho do meio, né? Porque normalmente as pessoas querem... meio que um equilíbrio, né? Isso, porque geralmente as pessoas querem transformar o autista em uma pessoa neurotípica. E a gente também precisa fazer o caminho inverso de conhecer como o autista se manifesta, como o autismo se manifesta em Rodriguinho, por exemplo. Ele percebe o mundo de tal jeito, sensorialmente falando e tal. E a partir daí você acolhe, respeita, e você parte desse ponto, né, dos interesses dele, você vai ampliando o vocabulário, não só o vocabulário, mas os interesses dele, as outras coisas, de forma sempre respeitosa, de forma gradativa. E no final fica uma troca, como você explicou muito bem, no final, né? De vocês que bom que saiu, porque eu me enrolo tanto para falar, tem hora. Não, assim, para mim ficou super claro, assim, para mim ficou super claro que... Até porque eu te conheço, né? A gente já conversou bastante presencialmente, né, no ano passado. Eu sei que de lá para cá muita coisa mudou. Ele evoluiu muito. Graças a Deus. Sim, sim. E é isso, é assim que eu trabalho, né? E eu gosto de deixar isso bem claro, né? Que eu respeito muito as individualidades, né? De cada autista, ajudo nas dificuldades que eles têm e potencializo aquilo que eles já conseguem, nas habilidades que têm. Isso é muito importante, né? E acredito que o caminho é esse. Eu sei que tem alguns pais e profissionais também que não seguem esse caminho, não pensam dessa forma. Mas eu até estava conversando com a Wesley sobre isso, né? Cada um vive o mundo, enxerga o mundo a partir da sua própria experiência de vida, né? A partir da sua linha teórica, a forma como você estuda, a forma como você entende o desenvolvimento humano, as suas experiências também de vida.
Eu sempre fui uma pessoa, desde muito cedo, que valorizei muito você ser você mesmo, você ser diferente. Nunca achei que todo mundo tinha que ser igual. Eu acho muito chato, na verdade, todo mundo ser igual, sabe? Acho que se todo mundo fosse igual, o mundo seria muito chato. Mas o mundo busca muito essa normalidade, sabe? E é isso que eu acho chato. Mas é essa forma como eu enxergo. Então, eu lembro que quando eu entrei no grupo de pesquisa da universidade, né, de linguagem, a professora perguntou qual é a sua questão, problema, o que é que você quer trabalhar? Na época eu nem sonhava com trabalhar com autismo, né, escolhi fono para trabalhar com criança com síndrome de Down. E aí o autismo apareceu. E aí eu falei assim, uma coisa que me incomoda é por que as pessoas se incomodam tanto com o fato das pessoas serem diferentes. Por que essa necessidade, né, de que todos sejam iguais, né? E hoje eu trabalho com isso, de certa forma, né? De entender que a gente tem o autismo, os critérios diagnósticos, mas um autista ele não é igual ao outro. Não é. Mesmo. Não mesmo, sabe? Não mesmo, assim. Por isso a importância de você estudar sobre autismo é você entender como é que o autismo se manifesta na sua criança, como é que ele funciona. E por isso que eu falei também de você descobrir outros diagnósticos, que é muito comum. Muito comum. O autismo dificilmente vem sozinho. E às vezes você fica ali batendo na mesma tecla, e se você trata essas outras condições, ajuda muito na qualidade de vida do autista, sabe? E às vezes acaba colocando tudo na conta do autismo, né? E às vezes não é. Às vezes a criança tem outras questões que precisam ser investigadas serem investigadas e trabalhadas também. E às vezes até algumas coisas, né? Que a gente, a questão também da birra, de outras coisas, não estou falando na questão da criança se jogar essas coisas, que a gente sabe que existe que eles tem aquele momento, eu acho até feio esse nome, mas às vezes eles se desregulam, né? Sim. Tem gente que fala esse nome, eu não gosto muito, mas foi o nome que me veio agora. Mas tem criança que eu percebo com o Rodrigo, quanto mais ele está ficando esperto, ele também está ficando mal criadinho, às vezes. É a e fase. tem momentos, mas tem momentos que a gente tem que intervir, né? A gente não pode ficar o tempo todo também, o bichinho ele é autista. E deixar as coisas passarem. Né? Tem os limites que a gente tem que... quando a gente também começar a entender, para também não pode dar momentos que eles estejam tentando se regular, né? Mas eu percebo isso é só um exemplo, porque tem muita coisa, ele faz isso porque ele é autista, deixa o bichinho porque ele é autista. Primeiro não tem esse bichinho, né? Ele é uma criança, eu acho que isso não é digno de pena, realmente, para mim, é uma característica que ele tem. Mas eu acho que, assim, tem muita coisa, permissividade, às vezes, um jeito... A criança está fazendo uma coisa errada. O Rodrigo, ele estava muito beliscando, teve a época de morder. E tinha coisa que eu percebia que ele fazia porque ele não conseguia se expressar. Sim. Mas tinha momentos que ele fazia porque ele estava brigando mesmo e queria o que ele queria. E eu tinha um momento de dar o limite, dizer o não. Sim. E não é porque a criança é autista também que ele vai poder fazer tudo que ele quer, né? Exatamente. Como todas as crianças. Sim, o limite é necessário. Eu aprendi isso aos poucos também. Os limites são importantes, independentemente se a criança é autista ou não. Porque você tocou num ponto bem importante, que é muitos pais ficam com pena, a verdade é essa. Porque ele é autista. Obviamente que eles podem não verbalizar dessa forma, porque eu tenho pena, mas você percebe pelo discurso que ele já é autista, já sofre tanto bullying, já é excluído, então eu vou fazer todas as vontades, né? Não vou deixar ele se contrariar, se frustrar. E também, quando ele se frustra, né, porque a frustração faz parte da vida, é importante a gente esperar a criança se acalmar primeiro, para depois a gente ensinar algo para ela, né? Porque também não adianta, na hora da birra, você querer dar sermão, você querer explicar, ou você querer fazer alguma coisa, porque na hora a criança, realmente, o cérebro está meio que desorganizado, né? Está em sobrecarga. Então, quando a criança se acalma, muitas vezes você precisa retirar do ambiente, retirar próximo do objeto que causou aquela birra, né? E aí, depois que ela se acalma, você conversa, você explica, você ensina outras estratégias para se regular. E com o tempo a criança vai aprendendo, né? Ter mais autocontrole. É isso. Tem coisas que ele faz e ele já olha assim para mim, ele sabe que ele está fazendo errado, ele fica olhando assim, para ver até onde eu vou. Eles ficam testando os limites, né? Para saber até onde. Tem adultos, eles fazem assim, eles vão testando para até saber, minha mãe, ela é mais permissiva do que o meu pai, um exemplo, ou o contrário. Então, eles vão testando até para saber
Até onde o adulto aguenta, né? É, Porque aí se verdade. você fica sempre. É porque nem aquela coisa, você dá o não uma vez, aí você dá o não, mas aí a criança insiste, insiste, insiste. Com 10, 15 minutos você cede, se isso vira uma frequência, então a criança ela vai começar cada vez mais a fazer birra, a gritar. Aí depois ela já faz a birra, já grita, ela se joga no chão, porque ela já entende que aquilo funciona, né? Então cada vez mais ela vai gritar mais alto, se jogar. E aí entra a gente como adulto, né? Ter que respirar fundo, ter paciência, dar um modelo de calma, e aí, e aos poucos mediando, né, para que a criança se organize e a gente ensina para ela que tem outras formas também de comunicar o que ela deseja, né. Porque a birra, assim, ela é muito comum entre os 2, 5 anos, né, principalmente quando a criança ela ainda não consegue se comunicar tão bem, principalmente quando ela não tem um vocabulário emocional, de dizer, mãe, eu estou frustrada porque a senhora desligou a TV e eu queria assistir meu desenho, ou porque eu não queria tomar banho, porque eu queria continuar brincando. Então, ela acaba É. utilizando o corpo, né, para poder se comunicar. Tá bom, Paty, é isso, né? Eu fiquei conversando no instante, já vai dar 1h30 de live, mas foi bem, bem fluido, assim. Deixa eu fechar. Passou rápido até. Fechei. Passou rápido até. Achei É, também. foi. Agradeço por você ter aceitado mais uma vez pela troca. O pessoal gostou bastante, ó, a Luana colocou aqui, estou amando, me identifiquei muito com essa mãe. Ai, Fala que seu bom. Instagram, o pessoal te seguir lá de Rodriguinho, que você fez, que você posta as É o atividades. Paty Mamãe Terapeuta. Paty com Y no final, né? Isso. Pronto, ótimo. Que a Luciana botou autista é um bom além de nós, só quem convive sabe o que está dizendo. Gratidão a Deus. A Verdade. Carla admira o seu jeito de ser, ensinando a gente de forma mais simples. Que bom, Luciana, eu que agradeço pela confiança no meu trabalho. A gente se vê amanhã novamente. Hoje eu não consegui fazer a live, hoje eu praticamente passei o dia deitada, só tomando remédio, por causa da minha enxaqueca. Aí eu precisei desmarcar a live das 19, tomei mais 2 remédios e me deitei. Aí acordei melhor, e aí a live que seria hoje, às 19, vai ser sábado, né? Mas amanhã eu tô aqui de volta, com fé em Deus às 19 e às 21 com uma outra aluna, tá bom? Que bom, Clécia, que você gostou. Agradeço todos os comentários, as perguntas. Caso eu não tenha visto algum comentário, alguma pergunta, eu peço desculpa por isso. E a gente se vê amanhã, né? E espero que eu veja a Patrícia muito em breve, né, pessoalmente. Quando Vai, as se Deus coisas se quiser. A gente tem acalmam, que fazer compras, ir pra tem que praia, sair para. fazer muitas coisas. Tem que tomar banho. A gente não foi para praia, tem que ir para praia, fazer compras, passear no centro. Da próxima vez eu vou ficar mais dias, a gente vai aproveitar mais, Se Deus tá bom? quiser. Júnior vai amar. Júnior é youtuber agora, ele tem um canal do YouTube de jogos, né? Games. É, ele jurava que a live ia ser com ele. E hoje eu vá dormir, que não é hoje, não. Ele achou que a live seria com ele, foi? Foi, aí eu disse, depois o Wesley vai fazer uma de videogame com você. Ele, jura, mãe? Eu disse, jura. Aí depois ele vê aí. Tá bom, então. Diga ele que fale com o Wesley, para eles É marcarem. melhor ser entre eles, né? O Wesley fez assim, aí. Ele pegou aqui e fez assim, aí, ai. Dá corda, Juninho. O Wesley gosta de jogar, né? Tá bom, minha querida, tudo de bom. Boa noite para você, bom descanso. Um abraço para seu esposo, um beijo para os meninos, tá bom? Fiquem com Deus. Tá bom? Sempre é um prazer falar com você. Tchau, beijo. Igual. Um Tchau, beijo. pessoal. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, bom descanso.